Boa noite. Como temos vindo a anunciar, vamos falar hoje do ProPriv, Programa de Privatizações, que é, no fundo, a solução encontrada para diminuir a intervenção do Estado na economia, diminuir os custos com o setor empresarial público e aumentar a produtividade nacional e a competitividade dentro e fora do país. O programa, que já tem 4 anos, termina em 2022. Mas a previsão era que até lá fossem vendidos 195 ativos, empresas ou participações, o que quer dizer na prática que o Estado tinha determinadas participações, ações em empresas. Foram vendidos apenas 39 ativos, de acordo com o relatório publicado. O Estado encaixou mais de 380 mil milhões de kwanzas. Mas o programa prevê ainda que estes ativos e participações do Estado sejam vendidos por concurso público, concurso por prévia qualificação, leilão em bolsa e oferta pública inicial. Augusto Laurindo Kaliquemala é administrador executivo do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. Tem o seu pelouro a responsabilidade do programa das privatizações. É um prazer tê-lo aqui e espero que vá direto ao ponto. Eu começo por lhe perguntar. Inicialmente, o programa previa que fossem vendidos 195 ativos. Vendemos 39, mas entraram ainda 9 empresas. As previsões hoje são para que nos 2 anos que restam de cumprimento do programa sejam vendidas 132 empresas. Estamos mesmo perante um programa económico ou político, tal como se especula? Boa noite, Cussi. Muito obrigado por esse convite e pela oportunidade de podermos aqui falar sobre o programa de privatizações do Estado. E indo diretamente à pergunta que me faz, devo referir que o programa de privatizações está integrado no Plano de Desenvolvimento Nacional. E o Plano de Desenvolvimento Nacional tem um horizonte de 2018 e 2022. Então o programa de privatizações tem que cumprir com este objetivo que está plasmado nesse Plano de Desenvolvimento Nacional. E, naturalmente, que o Plano de Desenvolvimento Nacional corresponde àquilo que é a política de governação do partido que foi eleito nas eleições. Então temos aqui a componente política e económica neste programa de privatizações. Por isso, tem que haver esse encadeamento com o ciclo político, tendo em conta que o Plano de Desenvolvimento Nacional está alinhado com o ciclo político vigente. E continuando a apresentar o programa de privatizações, é importante referir que o ProPriv, que foi projetado para um horizonte de 4 anos, que é de 2019 a 2022, foi aprovado pelo Decreto Presidencial 250/19 e se insere no âmbito das reformas das finanças públicas, tendo em vista que é necessário fazer uma maior consolidação da estabilidade macroeconómica, na perspectiva de assegurar que o Estado continue a ter as receitas para financiar os seus objetivos de desenvolvimento, o aumento da produtividade da economia nacional, pela transferência dos ativos para o setor privado, pretende-se que esses ativos sejam usados ao máximo da sua plenitude, de forma mais eficiente, com maior eficácia, para permitir então esse desenvolvimento da economia. E uma distribuição mais equitativa do rendimento nacional, na perspectiva de que o Estado, ao reduzir os aportes que faz para o funcionamento de algumas empresas públicas, transferindo essa iniciativa aos privados, poderá ter disponíveis receitas para financiar outros projetos de inclusão social. É por aí, então, permite-se que haja uma distribuição mais equitativa do rendimento nacional. De facto, o programa foi estimado por um período de 4 anos. E em 2019, o programa foi aprovado em agosto de 2019. Em 2019 foram privatizados 6 ativos, em 2020 33 ativos foram privatizados e perspectiva-se que entre 2021 e 2022 sejam privatizados 132 ativos. É realista esse prazo, o cumprimento desse objetivo? Bem, existem várias condicionantes. O Estado tem o mandato de privatizar esses ativos, mas a privatização depende de outros fatores. Alguns são internos, nomeadamente
a disponibilidade financeira do mercado, mas a decisão política de privatizar já está tomada. E para perceber melhor como é que se encadeiam os passos para a privatização, era importante referir, porque o PROPRIV é isso, né? O programa de privatizações prevê a privatização de empresas, que é a transferência dessas empresas ou ativos do Estado, da esfera pública para a esfera privada. Então é necessário compreender quais são as etapas desse processo de privatização para ver também de que forma é que o tempo que temos disponível pode ou não estar ao nosso favor para nós cumprirmos com esse objetivo. É de facto um desafio muito grande, existem várias variantes, umas que nós controlamos e outras não controlamos, mas no depender das variantes que nós controlamos, poderemos então cumprir com o nosso objetivo. O PROPRIV e o processo de privatização tem esse encadeamento. Há um processo de decisão política, que é de maturação, de identificação dos ativos e verificação dos pressupostos para a sua privatização. Temos um processo de execução, que é mais ao nível tático, operacional, onde se praticam os atos materiais que levam à privatização, tendo em conta o tipo e a modalidade de privatização e o procedimento que foi adequado. E só para falar de modalidades de privatizações, nós temos alienação de ações, alienação de ativos e temos também a cessão do direito de exploração. São as principais formas com que se transfere a propriedade do Estado para a esfera de entidades privadas. Então, nós temos estado a adotar vários tipos de procedimentos e no slide seguinte vão poder verificar, e o curso também referiu aqui na sua introdução, que nós temos os concursos públicos, os concursos limitados por prévia qualificação, o leilão em bolsa e a oferta pública inicial. E cada um desse tipo de procedimento tem as suas características e podem levar mais ou menos tempo. Por exemplo, o concurso público, que é o procedimento que está previsto ser usado mais vezes em mais procedimentos de privatização, tem um conjunto de 9 fases, sendo que a preparação e a aprovação das peças do procedimento é a fase mais crítica, porque depois de lançado tudo depende da interação com os investidores. O que é que determina que tenhamos esta ou aquela empresa a ser vendida em cada uma destas modalidades? Sim, a escolha da modalidade ou do procedimento também está associada à característica do ativo. Há ativos que estão num nível de maturidade maior, há ativos que estão que pelas suas características um concurso público facilita o processo, e há ativos que pela sua dimensão, pela natureza da sua atividade e as suas projeções futuras, provavelmente tenham condições para ser privatizados por via da oferta pública inicial, que é a privatização na Bolsa. Nós hoje temos duas modalidades, concursos e privatização em Bolsa, sendo que a privatização em Bolsa está reservada àquelas empresas com maior dimensão, e nós também no programa temos a indicação de que temos empresas de referência, e é importante referir isso, porque não estamos só a vender empresas que representam custo para o Estado, mas também empresas que são de referência nacional e que, para permitir então a dispersão do seu capital social e garantir que há um acesso a essas empresas para o maior número de investidores possíveis, promovendo assim alguma democratização econômica da titularidade do capital. E a oferta em bolsa e o leilão em bolsa são destes tipos de privatização que permitem agregar o maior número de investidores. Há do ponto de vista de facilidade, e se me permite o termo, maior propensão para colocarmos esta ou aquela empresa num ou outro modelo de venda? Sim, há muitas empresas que carecem de investimentos, de muita preparação, e a maior parte dessas empresas, ou então são ativos que são considerados isoladamente. Então, para estes ativos e essas empresas, a maior parte das vezes nós adotamos o procedimento de concurso público. E é assim que foram adotados o procedimento de concurso público, na maior parte das vezes. Aqui podemos ver que 31 dos ativos privatizados, do total de 39 ativos privatizados, 31 foram privatizados por concurso público. Na verdade, os 39 foram privatizados por concurso público, sendo que dos 31 foi a alienação de ativos, 31 deles foi a alienação dos ativos, que implica que não estavam organizados empresarial, de uma forma societária. Não podíamos vender ações da empresa, então vendemos o ativo considerado isoladamente. Aconteceu maioritariamente com as fábricas das unidades industriais da SIND, da Zona Económica Especial, mas também fizemos concurso público para a cessão do direito de exploração, e isso aconteceu aqui especificamente para as unidades têxteis que já foram colocadas, e o direito de exploração foi concedido por um período de 15 anos. E também temos alienação de ações.
embora tenha sido lançado um concurso público, foram as ações que o Estado detinha nas empresas cervejeiras, que acabaram por ser vendidas aos atuais acionistas da empresas que exerceram o direito de preferência. Mas dos 39 ativos que eu referia, nós tivemos um valor estimado de receitas de 382.189 milhões de kwanzas e esses ativos, os 39 ativos, enquadram-se no setor de agropecuária e agroindustriais. Temos algumas fazendas e temos alguns matadouros, silos, que são os empreendimentos agroindustriais. Temos alguns ativos imobiliários e aqui especificamente estamos a nos referir aos ativos que foram alienados pela Sonangol, alguns imóveis ativos pela Sonangol. Temos as unidades económicas, as unidades industriais da Zona Económica Especial, as unidades têxteis e as indústrias, e no setor de indústria e comércio temos as cervejeiras, que foram os ativos que foram privatizados durante o período em referência, que é 2019 e 2020. Ainda no que se refere ao balanço das nossas atividades entre 2019 e 2020, se formos a ver em termos de distribuição geográfica, Luanda concentra o maior número de ativos. Digo já isso por causa das unidades da Zona Económica Especial, que tem aqui um conjunto de ativos. Kwanza Norte, por causa de algumas fazendas, as fazendas que estão muito localizadas aqui no Kwanza Norte também têm aqui um peso grande. Depois o restante das províncias e uma pequena percentagem, e isso refere-se especificamente aos ativos da Sonangol, são ativos imobiliários que estão localizados em Portugal. Então temos aqui ativos no exterior do país que também foram privatizados. Então temos aqui também a distribuição por setor. O setor imobiliário representa pouco e o setor indústria e comércio tem o maior volume de ativos que foram privatizados. Eu notei, antes de nós entrarmos para este slide, eu gostava só de lhe perguntar, voltando ainda à questão do tempo que temos para a venda dos ativos que ainda fazem parte do programa, até que ponto é que isto não pode impactar sobre o valor a ser pago por estas unidades? Bem, nós não haverá pressão de vender porque precisamos apresentar resultado? Não haverá. Até porque isso é uma questão que está muito em cima da mesa. Sim. Se estes ativos têm sido vendidos e os que estão para vender, portanto na globalidade, se eles têm sido vendidos pelo justo valor? Bem, o que se passa aqui é que nós temos um processo que implica avaliação prévia do ativo. Nós temos que ter avaliação para sabermos qual é o valor desse ativo. E no processo de venda há aquilo que nós chamamos de preço de reserva. A nossa reserva, no fundo, que é o valor mínimo que estaríamos dispostos a vender aquele ativo. E durante o processo de negociação com os investidores, asseguramos sempre que nunca vendemos o ativo pelo valor inferior a esse preço de reserva, para garantir o rendimento mínimo do Estado. Tanto é assim que, para alguns ativos, consideramos terem ficado desertos porque as propostas apresentadas não chegaram a esse valor mínimo. Então não é só uma preocupação de privatizar, mas também privatizar no sentido de assegurar que os ativos são explorados ao máximo do seu potencial e ao mesmo tempo que também se revertam algumas receitas para o Estado. Mas também, como eu disse, os objetivos também são um bocadinho macroeconómicos, né? Por que é que estes valores não são divulgados? Os valores antes da venda, os valores sobre os quais se pretende vender, até porque estamos a falar de dinheiro público. Sim, mas aqui também temos uma estratégia de colocação do ativo. Se nós fazemos o disclosure, a informação prévia do nosso valor de reserva, estaríamos a condicionar os concorrentes que iriam apresentar como o teto máximo daquele valor. Na verdade, o ativo pode valer mais de acordo com a visão do mercado. Nós temos esse valor e se nós fizermos divulgarmos essa informação, poderemos estar a condicionar as propostas dos adjudicatários que iriam manter-se naquele limite, quando, na sua perspectiva, o ativo podia ter um valor até superior. Então, esse aspecto é um valor de reserva que serve apenas para referência de negociação. E esse valor de referência de negociação então é o que nos permite ter um valor mínimo esperado de arrecadação de receita por cada ativo que se vende. Nós temos um objetivo claro que é de privatizar, mas não o vamos fazer apenas por fazer sem cumprir com os outros pressupostos que implicam também, por um lado, essa arrecadação de receitas por parte do Estado. Exatamente. Nós chegamos ao último slide antes de fazermos o intervalo e percebemos aqui que dos 33 ativos conseguidos vender agora em 2020, só 2, no caso das unidades têxteis, que representam mais de 70% do valor arrecadado. Exatamente. Eram os mais valiosos. Sim, eram os mais valiosos e as unidades têxteis são fábricas que todo mundo
mais ou menos têm algum conhecimento sobre elas. São unidades em que o Estado investiu um valor considerável, estão equipadas com tecnologia de ponta e têm uma capacidade de produção confirmada, e pelo que nós procuramos manter no mínimo o investimento que o Estado fez nessas fábricas para assegurar que essa tecnologia seja explorada ao máximo do seu potencial. É importante referir que essas unidades têxteis não foram vendidas, o Estado não alienou as unidades têxteis, elas foram cedidas na modalidade de direitos, da cessão de direitos de exploração e gestão. É a gestão destas unidades que está a cargo de entidades privadas. No caso, estrangeiras, não é? Não, só uma delas é estrangeiras, sendo que duas delas foram cedidas a uma entidade estrangeira, que é um grupo empresarial zimbabuiano, que envolve agroindustriais do Zimbábue e da África do Sul, com alguma experiência já no domínio da exploração de unidades têxteis, e a outra foi cedida a uma empresa angolana. Exatamente. Dr. Augusto Kaliquemala, nós vamos agora fazer um curto intervalo, é breve. Quando nós regressarmos, vamos voltar a falar sobre este assunto. Estamos a apresentar aqui o balanço do que foi o programa de privatizações até aqui. Ainda há muito mais, o que vamos lhe dar a ver quando voltarmos para a segunda e última parte deste programa. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos em direto para o Direto ao Ponto. Estamos a falar do programa de privatizações. O meu convidado é Augusto Laurindo Kaliquemala, é administrador executivo do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. É também ele o responsável pelo pelouro das privatizações. Assim é que está certo. Nós vamos já muito rapidamente, estávamos a falar das unidades que foram vendidas e os setores que mais recaíram essas vendas. Vamos continuar a falar do que foi efetivamente vendido do ponto de vista da geografia no ano passado. Sim, Couso, obrigado mais uma vez. Do total de adjudicatários, nós temos que 93% desses adjudicatários são empresas nacionais e só 7% desses adjudicatários são empresas estrangeiras, sendo que neste grupo enquadram-se dois adjudicatários dos ativos da Sonangol que estão em Portugal, sendo que nas fábricas têxteis, duas das fábricas têxteis foram adjudicadas a uma entidade estrangeira, que é a Baobab, que eu já referi, que é um grupo empresarial zimbabuiano, e o total dos 93%, depois o resto dos ativos todos foram empresas nacionais, a maior parte deles grupos empresariais mais ou menos consolidados, e alguns deles até que já são industriais e já começaram a colocar algumas das fábricas em funcionamento, referindo especificamente para as unidades industriais da Zona Econômica Especial, que foram os primeiros ativos a ser privatizados em 2019,
6 ativos foram privatizados, todos da unidade da ZE, e algumas delas já estão a elaborar com grupos empresariais mais ou menos consolidados. Exatamente. Sim. Há uma questão que não tenho como lhe colocar, que tem a ver com a venda destes ativos, ou as pessoas ou entidades que estão a comprar estes ativos, até porque muito se tem falado sobre este processo. No nosso caso em particular, e porque o combate à corrupção faz parte das bandeiras do Executivo, tem havido também suspeitas sobre se não estarão a ser adquiridos por pessoas ou entidades com processos na Justiça e estejam a usar este programa para eventualmente termos branqueamento de capitais. Os processos que estão em curso, a forma como eles estão a ser transitados para essas entidades privadas, garantem esta segurança? É uma questão interessante, porque também é atual. Entretanto, nós no processo de avaliação das candidaturas temos um critério de due diligence um bocadinho avançado, que nos permite identificar os beneficiários efetivos das empresas que estão a concorrer e, ao mesmo tempo, solicitamos um conjunto de garantias financeiras que permitem assegurar que estes têm capacidade financeira e que os recursos que vão ser utilizados para pagar a aquisição desses ativos têm uma proveniência lícita. Todo esse processo é feito pela Comissão de Avaliação, então no processo de identificação e de due diligence conseguimos então identificar esses processos. E quando o processo... Há esta garantia? Há esta garantia e existe também a colaboração com vários órgãos do Estado que nos permitem identificar os casos mais suspeitos. Nós temos a unidade de informação financeira com quem podemos colaborar quando identificamos algum caso suspeito para que se faça uma due diligence. Já apareceu algum? Até o momento ainda não apareceu, não tivemos nenhuma situação dessa natureza, mas continuamos muito atentos e não relaxamos os nossos critérios de due diligence. Ok. Só para também referir aqui neste slide que, como eu disse, o programa de privatizações é dinâmico e é um instrumento programático. Apesar de ter sido aprovado em 2019, a evolução do programa implica sempre corrigir o tiro ao longo da sua execução. Foi assim que durante o ano 2020 e 2021 identificamos um conjunto de ativos que não tinham condições para prosseguir na sua privatização. Então foram excluídos 33 ativos, sendo deles 3 participações da Sonangol, 30 unidades industriais, e foram ainda incluídos 9 ativos, algumas empresas do setor da agricultura, dos recursos minerais e petróleos, do setor financeiro e da indústria. É só para referir que, como eu disse, e voltando à pergunta do curso, se nós temos capacidade para cumprir com esse programa, dificilmente cumpriremos, mas ao longo do processo, e o próprio programa já previa, é possível se identificarem-se ativos que estão mais ou menos maduros para serem privatizados e serem retirados ou incluídos outros que se verifica que estão em melhores condições de ser privatizados de acordo com as circunstâncias e o contexto do mercado e a própria atratividade do ativo. Então, existe algum critério para a seleção das empresas a privatizar? Sim, existem vários critérios. Porque é que eu hoje faço promoção do setor financeiro e vou fazer promoção das agroindústrias no próximo mês? Há algum critério para... O que é que determina? Se verificar aqui a nossa programação para os primeiros ativos, teve maior incidência nos agropecuários e nos agroindustriais, tendo em conta também a nova dinâmica de diversificação da economia que aponta para uma maior aposta no setor produtivo, que é uma aposta do Executivo e é também o interesse dos empresários e dos industriais angolanos começar a produzir mais ativos em Angola. E então temos esse conjunto de ativos à disposição e então foi feita inicialmente a privatização desses. Há depois outros ativos que se pretende, por exemplo, privatizar em bolsa, que precisam de um período de maturação mais longo, que foram colocados para fases posterior. Vamos começar, por exemplo, agora podemos dar indicação do BCI, que tendo sido tomada a decisão de privatizar em 2019, em maio de 2019, só recentemente é que foi lançado o processo, porque é um processo que implica privatização em bolsa, é um ativo um bocadinho mais complexo, é um ativo financeiro, é um banco, e então o período de preparação é mais longo.
Então, aqueles ativos que já estão prontos para ser explorados, então, da agricultura, indústria, são fazendas, que já estão, o investimento já está completo, esses foram os primeiros a ser privatizados. E é assim que nos próximos processos nós temos estado a trabalhar em privatizações no setor financeiro para este ano de 2021. Temos a ENSA e o BCI, que eu já referi, que o processo já foi lançado formalmente. A ENSA vai ser lançado também ainda no segundo trimestre deste ano. A ENSA nós vamos privatizar em duas fases. A primeira fase será concurso público para a identificação de um investidor de referência. Vamos privatizar 51%, sendo que os 49% mantêm-se na esfera pública e serão privatizados numa fase posterior e, de preferência, por via de um leilão em bolsa, para garantir uma maior expansão da base de investidores. Depois temos o setor das telecomunicações, onde nós temos a TV Cabo, a Multitel e a Net1, que são empresas que já foi feita uma primeira aproximação do mercado, foi feita a apresentação dessas empresas ao mercado e que têm algum potencial e que poderão também garantir um processo de privatização com algum sucesso. Deixa-me só perguntar-lhe aqui, nós estamos a falar, no caso do setor das telecomunicações e muito por força do que nós estamos a viver hoje por conta da pandemia, que acelerou muitos dos processos, tornando o setor das telecomunicações um setor vital, inclusive determinante para muitas economias. Nós, se não tivéssemos as telecomunicações ao nível que temos hoje, provavelmente o mundo teria parado, os efeitos da pandemia seriam muito maiores. Mas, curiosamente, é um setor que o Estado quer sair. Porquê? Bem, no setor das telecomunicações, o Estado, por natureza, deve apenas gerir as infraestruturas de telecomunicações básicas. E o que se verificou é que, ao longo de muito tempo, o Estado foi investindo noutras cadeias de telecomunicações, ou, melhor dizendo, noutros setores de telecomunicações, que não as infraestruturas básicas. O que pretendemos é sair destes ativos que não correspondem à infraestrutura básica de telecomunicações e manter a infraestrutura básica de telecomunicações no setor público, que vai continuar na Angola Telecom. Então, nenhuma dessas empresas gera infraestruturas básicas de telecomunicações, então a estratégia é de fazer a saída destas empresas de telecomunicações, mas sempre assegurando que elas continuam a desenvolver a sua atividade com eficiência e... Exatamente. Um outro aspecto, e porque também se falou sobre isso na altura em que se lançou o programa, alegadamente o Estado estaria a sair destas empresas porque não era a sua competência gerir empresas. Daí que tenhamos empresas que são até rentáveis, como é o caso da seguradora, a ENSA, que o Estado quer privatizar, quer passar para gestores, para entidades privadas. Entretanto, nós não temos no programa de privatizações empresas como as de energia e águas, cujo a qualidade do serviço é má. Nós temos problemas com a distribuição de energia, temos problemas com a distribuição de água, mas são empresas que não fazem parte do programa. O que é que determina que se tenha optado por umas e não por outras? Na definição dos critérios para a seriação das empresas públicas foi tido em consideração esses aspectos todos. E o que se verificou é que alguns setores onde carecem de um investimento muito grande para fazer que os serviços cheguem à população mais distante, de distribuição de serviços básicos, que muitas vezes os investidores privados não estão disponíveis a fazer os investimentos para os produtos chegarem a todos a gente, foi decidido que o Estado deveria continuar nesse setor para fazer esses investimentos e assegurar uma distribuição dos serviços mínimos possíveis. Porque dificilmente o investidor privado faria essa distribuição. E é o que acontece no setor da energia e águas, que ainda carece de um investimento muito grande para que os serviços cheguem até a toda a população. No caso da energia e águas, estaríamos a falar da distribuição, que poderia ser privatizada, e o Estado encarregar-se da produção, da criação de infraestruturas para que as próprias entidades privadas pudessem depois produzir estes bens, estes serviços, de forma a chegarem ao cidadão. Sim, mas isso também depende um bocadinho da maturidade do setor. Nós começamos a desenvolver muito recentemente aqui o setor da distribuição elétrica e acho que temos que fazer um caminho para que esses ativos estejam suficientemente maduros para ter atratividade ao nível do setor privado. Creio que num outro programa de privatizações e num outro contexto poderiam estar incluídas essas empresas se tiverem atingido esse nível de maturidade. Exatamente. Depois nós temos também aqui uma programação para 2021 que pretende, como eu disse, colocar no segundo trimestre as empresas do setor financeiro
financeiro e da indústria e também algumas da agricultura. No terceiro trimestre vamos também incidir para algumas empresas do setor dos transportes, voltamos ao setor imobiliário e sempre a agricultura, como eu referi, e algumas empresas do setor dos recursos minerais e petróleos também. Depois também outras da construção civil. E no terceiro trimestre temos empresas no setor da saúde, da energia e do setor da educação. E para terminar é também importante referir, isso vou terminar como começaste, né? A execução do programa de privatizações tem sempre muitos constrangimentos e no slide seguinte nós fazemos algumas referências àqueles que foram os principais desafios que nós verificamos. Nós já vamos entrar para esta slide. Eu tenho que recuar só aqui um bocadinho e porque nós, entre os 4 modelos, os 4 procedimentos de privatizações, há o leilão em bolsa e há também a oferta pública inicial, que são hoje, no fundo, cartões postais para a dinamização do setor financeiro, do mercado de capitais, mas o número de empresas a serem vendidas nestes modelos é relativamente menor aos outros 2. Sim, isso por causa da exigência do mercado de capitais, que exige que no mínimo as empresas tenham uma estrutura financeira devidamente consolidada, tenham que ter relatórios de contas nos últimos 3 anos sem reservas de auditoria e tem que ter uma dimensão suficiente para produzir os rendimentos necessários para distribuir os dividendos aos seus acionistas. Então foram identificadas as empresas de referências que devem ser privatizadas por via de bolsa e o BCI é uma dessas empresas, a ENSA também vai fazer esse papel. Nós passamos essas empresas para o final do procedimento para assegurar que durante o período inicial do processo elas sejam preparadas para cumprir com os requisitos e as exigências que a Bolsa de Valores e o mercado de capitais faz a essas empresas. E então foram colocadas na fase final do processo exatamente para assegurar que estejam preparadas para esse fim, né? Não que nós tenhamos descurado dessa modalidade de procedimento, mas porque é que exige maior preparação, não só das empresas, mas também em termos de procedimento e verificação. Mas eu estava aqui a referir os desafios. A recessão económica do país nos últimos anos é um fator condicionante, há menor acesso ao financiamento, os empresários estão descapitalizados e talvez por isso tenham acedido menos aos répitos de participar no concurso público. A pandemia de Covid-19 em 2020 foi determinante para as decisões de investimento dos investidores nacionais e estrangeiros. Tivemos poucos investidores estrangeiros, muito por conta da pandemia, que trouxe muitas incertezas. Há aqui também o tema do downgrade da classificação do risco de crédito do país, que leva a que os investidores procurem levar os seus dinheiros para países que tenham condições melhores e infraestruturas também. E depois também eu tenho que aproveitar aqui, e porque estamos exatamente neste ponto, só para aproveitar e pedir desculpas aos nossos telespectadores, porque por lapso nós não nos apercebemos do erro de grafia destas 2 palavras. Assim, caro telespectador, as nossas sinceras desculpas pelo erro. Por favor, obrigado, Dr. Kali Kemal. E depois também nós temos um problema da necessidade de consolidação das estratégias setoriais, como eu referi. O que é que isso quer dizer? É como eu já disse, né, durante a execução do programa foi verificado que alguns ativos que estavam inseridos no programa poderiam ainda ser úteis ao nível do setor público. Foi assim que foram retirados, por exemplo, as empresas do setor das pescas todas, porque com a pandemia do Covid-19 verificou-se que elas estariam melhor no setor público para dinamizar os empresários artesanais, a pesca artesanal e tudo mais, e então foram retiradas. Há necessidade de, ao nível do setor, verificar qual é o papel da empresa para a execução da política setorial e se ela ainda é útil ou não para esse fim, e se não for, vai para o programa de privatizações e se for ainda, mantém-se na esfera pública. Então, há ainda alguns ajustes a se fazerem, porque o programa, como eu disse, é dinâmico e de acordo com aquilo que for o contexto político e macroeconómico podem ser feitas alterações para afinar aquilo que são os objetivos do programa. Antes de terminarmos, como é que fica a questão do pessoal que está hoje afeto a estas entidades, a estas unidades? Sim, o programa... Em que medida é que estas privatizações salvaguardam, portanto, direitos das pessoas que estão hoje adstritas a essas empresas? Não, a lei das privatizações já faz essa salvaguarda. A lei das privatizações assegura o direito ao emprego de todos os trabalhadores das unidades industriais, sendo que os empresários que as adquiram, caso pretendam fazer essa rescisão, devem cumprir com toda a legislação em vigor sobre a rescisão do contrato de trabalho. Entretanto, nós também temos que chamar a atenção para o facto de
é, em muitos casos, as privatizações gerarem mais emprego do que se perder empregos, porque há muitos ativos que estão parados. E quando esses ativos começarem a ser explorados, teremos também aqui um conjunto de emprego que vai ser criado e vai com equilibrar... a mesma força de trabalho. Poderá equilibrar o número, a força de trabalho que será perdida, mas em princípio haverá mais força de trabalho, porque há muitos ativos que estão paralisados e que vão agora entrar para a economia em funcionamento. Com certeza. Dr. Augusto Kaliquemala, certamente nós vamos estar juntos no final do programa para fazermos o balanço desses 4 anos e esperamos que eles sejam de sucesso. Muito obrigado, Cussi. Obrigado a nós por ter aceito o nosso convite. Obrigado também a si que esteve aí do outro lado a acompanhar-nos. Estivermos a falar do programa de privatizações, é um programa gigantesco do Executivo que prevê a transferência para entidades privadas de empresas ou ações que o Estado tenha em determinadas empresas, quer sejam públicas como privadas. Nós voltamos, como sempre, ao sábado, depois do Jornal da Zimbo, é daqui a 7 dias, com mais um tema. Até para a semana. Boa noite e obrigado.